Abra comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18. Versículo 21. Quantos trouxeram a sua Bíblia, digam amém. Tem alguém vivo aqui nessa igreja? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. Não me faça cantar um rap essa noite. Quem é da época do corinho, diga amém. Não me provoca. Estou ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Estou ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda... Bate mais forte a palma, vamos. E por isso, meu irmão, busque o poder de Deus. Não olhe para o mundo, nem escute os fariseus. Dá glória e aleluia, Jesus já vem aí. E esse povo barulhento vai subir. Aleluia! 1 Reis, capítulo 18. Vamos ficar em pé, referência à palavra do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Mais alguém que ama estar na presença de Deus, diga amém. Coloca a mão no seu coração e diga assim: hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe qual é o problema, irmão? O problema não é a gente não se alegrar. A gente se alegra em vir à casa do Senhor. O problema é que não tem aqueles que dizem, não tem aqueles que convidam. Porque hoje eu me alegrei quando me disseram. Eu declaro que você será aquela pessoa que vai dizer para alguém, vamos à casa do Senhor. Está comigo? Diga amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quantos querem receber algo de Deus, digam amém. A Bíblia diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Olha para alguém perto de você e fala assim: até quando você vai vira casaca? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Diga comigo, 450 profetas. Versículo 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder, e você percebe que o Deus aqui está em letra minúscula, sim ou não? Porque não é o nosso Deus, amém? O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Diga comigo, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo:
aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias. E Elias separou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade para 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre os holocaustos, sobre a lenha. Versículo 34. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. E olha como ele orou, irmão: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltarem para ti. Diga bem forte comigo: então. Esse é o seu forte? Diga então. Mais uma vez, diga então. O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor Deus é, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa noite eu vim te dar uma notícia, porque Deus tem um fogo para ser derramado sobre o seu altar essa noite. Talvez você buscou ajuda em qualquer lugar e ninguém te respondeu, ninguém te ajudou. Eu quero te apresentar o grande eu sou essa noite. Eu quero que você conheça aquele que pode mudar a sua vida essa noite, e o nome dele é Jeová Rafa, Jeová Jireh, o grande eu sou. Toca o nome de 3 pessoas e fala assim: essa noite o fogo de Deus vai se derramar sobre a sua vida. Alguém tem fé comigo essa noite em nome de Jesus? Abraça pelo menos 4 pessoas e pode sentar em nome de Jesus. Diga: Deus é bom. Deus é bom. O tamanho da mensagem de hoje é: o fogo segue a fé. Diga comigo: o fogo segue a fé. Dá licença. Obrigado, banda. Uma salva de palmas para essa banda maravilhosa. Tem uma mensagem de Deus para a sua vida, mas antes eu quero te dar alguns avisos. O primeiro é que sexta-feira que vem agora, dia 17 de outubro, a música Jericó, que a gente gravou na nossa conferência, estará disponível em todas as plataformas digitais. Amém? Então já prepara o seu dedo, seu celular, para você assistir o clipe, curtir, compartilhar e mandar para muitas pessoas. A gente já está na reta final das canções. Essa que a gente cantou hoje, Eu Não Vou Parar, é uma das canções que Deus nos deu, que também já está pronta e ficou maravilhosa. Eu não sei qual é a sua canção predileta, mas todas as canções eu amo muito. Mas essa Eu Não Vou Parar é pipoco, amém ou não amém? Aleluia. E vai ser poderoso demais. Você que veio para a conferência bonito, arrumado, cheiroso, irmão, deu para sentir o cheiro do perfume das pessoas no vídeo, de tão maravilhoso que estava essa conferência. A gente vai lançar agora sexta-feira e vai ser poderoso demais. Eu tenho outro aviso para você também. Amanhã, dia 13 de outubro, a gente começa, para a glória do Senhor, mais uma turma do DIP. Amém? Alguém pode celebrar Jesus por isso aqui nessa igreja? Fala ao Senhor bem forte, amém? Mais uma turma do DIP. O que é isso, pastor? O DIP é o nosso curso de membresia da igreja. E eu estou muito feliz porque culto após culto a gente vê pessoas se chegando para a igreja. Nós temos palavras de Deus
de grandes homens de Deus, que cada vez mais Deus trará um crescimento para a nossa igreja. E eu estou muito feliz e grato ao Senhor por pastorear a igreja mais linda do Brasil. Vou dizer mais uma vez, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. E quando eu falo disso, não estou falando da parede, irmão, estou falando de você, porque você é a igreja do Senhor. E você que quer ter esse privilégio de fazer parte oficialmente da igreja, você quer ter esse privilégio de ter o pastor Herbes como seu pastor, eita Deus, um dos maiores privilégios da vida. Você pode procurar a gente hoje ainda tem tempo para você fazer, amanhã começa. Então hoje você se inscreve para você fazer parte da nossa família Igreja Vitória. É um dos caminhos para você servir na igreja também. Você que quer ativar o seu chamado, o seu ministério, e quer fazer parte do que Deus está fazendo, não quer só ver Deus fazer, mas quer fazer junto com Deus, quero convidar você para fazer parte disso. E só quem já fez o DIP dá um glória. Viu como é legal? É uma bênção de Deus. Todas as pessoas que servem nessa igreja fizeram um DIP. E a gente sabe que é um curso de destravar de propósitos e destinos. E amanhã começa. Então você que está vindo na igreja e quer fazer parte disso, eu quero convidar você para fazer esse curso. São 6 aulas, nós vamos fazer nesse mês de outubro, segunda e sexta. Vai ser um intensivão com o apóstolo Eberson, que vai ministrar com vocês as aulas. E aí você vai formar no DIP e vai ser oficialmente membro da Igreja Vitória. Olha para alguém do seu lado e fala assim: apesar de hoje tá tão quente, o fogo de Deus sobre a sua vida vai ser muito maior. Então Jesus, aleluia, amém? E no dia 25 de outubro é a nossa churrascada, aleluia, glória a Deus. Pastor, o que é isso, pastor? O que vai rolar? Irmão, se prepara, vai ter uma dupla sertaneja gospel da igreja aqui cantando, né? O da nojo da nojinha, eita glória, dupla de 2, e vai ser demais, irmão. Prepara na sua agenda, vamos começar aqui às 10 da manhã. Você vai vir pra cá de fivela, de cinto, de chapéu. Vai ter um touro mecânico? Vai ter o que mais? A prova do tambor? Ali do lado, o Johnny disse que vai fazer uma laçada ali do lado. Está amarrado sua vida em nome de Jesus, todo mundo danismo, aleluia. Mas você pode vir de cavalo, irmão, você que tem cavalo pode vir de cavalo aqui, amém? Estacionando do lado ali. Glória a Deus. Quem está pronto, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim: faz 3 horas que estou aqui, até agora você não deu uma labareda do Senhor aí, uma rajada de glória a Deus. Eu quero pregar, irmão, em uma das passagens mais poderosas da Bíblia, sobre o profeta Elias. Cara, é poderoso demais tudo que aconteceu com esse profeta de Deus. E eu vejo dia após dia como a mensagem de Deus é tão atual. Diga bem forte assim: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque ela consegue transpor todas as gerações e ser verdade hoje no nosso coração. E esse episódio que a gente leu aqui sobre Elias, foram vários versículos. Talvez eu li a quantidade de versículos que você leu o mês inteiro hoje aqui para você. Mas ela fala sobre um momento em que Elias, um profeta de Deus, ele desafiou outros profetas. Na época de Elias era uma época muito diferente da nossa. O povo de Israel, ele caminhava de uma maneira diferente. Eles conquistavam terras em meio a batalhas. Profetas não são como hoje. Eu não sei qual é a sua visão sobre profeta. Talvez você ache que profeta é tipo um cigano, que você vai lá e ele revela seu futuro. Profeta não é isso. Mas existem profetas hoje em dia, e glória a Deus porque nós somos uma igreja apostólica e profética, e nós cremos no ministério profético, amém? E o profeta na época, ele tinha uma missão um pouco diferente da de hoje. Na época, o profeta, ele definia a vitória de batalhas, se o povo de Israel ia ter ou não vitória. O profeta tinha uma voz muito ativa na nação. E o profeta Elias, ele foi um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Ele foi um profeta que é muito interessante a história dele, porque ele era chamado como profeta de fogo, porque ele fazia fogo cair do céu. Eita Jesus! Ele fazia o fogo cair do céu e consumia as pessoas que eram contra o povo de Deus. E ele veio nesse tempo
E o começo dessa mensagem é muito impactante porque na época de Elias existia um rei chamado Acabe, que ele era um rei de Israel que se desviou dos caminhos do Senhor. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Alguém já ouviu falar sobre isso? Você é espírito de Jezabel. Para de ser Jezabel na minha vida. Como se a gente fala isso sem entender de fato o que é o espírito de Jezabel. Está comigo? Diga amém. Mas Jezabel, nessa época aqui, ela tinha uma missão. Ela era matadora de profeta. Ela perseguia profetas. Jezabel era uma rainha encapetada, demoníaca, que agia, ela é o próprio diabo encarnado naquela época. E ela perseguia os profetas do Senhor. E ela matava todos eles. Ela se levantou várias vezes contra os profetas de Deus e matou todo mundo. E Elias era um profeta que vivia no mesmo tempo dela. E eles viviam em uma certa rivalidade. De um lado Elias com a voz de Deus, e do outro lado Acabe e a sua esposa Jezabel, contrariando todos os princípios do Senhor. E uma das coisas que Jezabel trouxe para o reinado do rei Acabe, porque ele casou errado. Olha para quem está perto de você e fala assim: olha, por isso que você não pode apressar o processo e casar errado. Amém ou não amém? Pastor, eu casei errado, e agora? Misericórdia da sua vida, irmão, só a volta de Cristo. Porque não vai os dois, vai um ou vai o outro. Não é verdade? Sim ou não? Você está aqui? Eu demorei muito para casar com a Raíssa. Eu lembro que meu sogro está aqui, que era o Ravi do meu sogro, presbítero Toninho. Eu fui conhecer ele, ele falou assim: ué, prazer de te conhecer, você é um menino de boa aparência, bem sucedido. Assim, eu vou te dar aqui a carta da minha filha, mas não devolve. Mas eu esperei o momento certo para casar com ela, porque eu sei que nós, como pessoas de Deus que somos, se a gente se relacionar com pessoas que estão fora dos princípios do Senhor, a gente corre um sério risco de perder as promessas que Deus tem para a nossa vida. O povo de Israel era um povo abençoado, sim ou não? Tudo para dar certo. Acabe era um rei que tinha tudo para dar certo, se não fosse casar com a mulher errada. E por casar com a mulher errada, essa mulher trouxe para ele toda uma cultura deturpada. E uma das coisas que Jezabel fez no reinado de Acabe é desviar o foco da adoração ao Deus de Israel para Baal. Baal era uma espécie de Deus da época, com D minúsculo, que tinha vários seguidores, vários devotos. E Jezabel, ela tinha essa influência maligna de fazer com que a nação desviasse o olhar de Deus para Baal. E agora eles estão aqui, de um lado Elias, de outro lado Jezabel e os seus profetas. E ela também, além dela desviar o olhar de Deus para Baal, ela também levantou profetas de Baal. Irmão, nem todo profeta é de Deus. Sabe de uma coisa? Quem está aqui, diga amém. Posso pregar essa noite? Amém ou não amém? Olha para mim. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Sabe o que é o lance disso? Que o falso profeta não está fora da igreja, está dentro da igreja. É profeta, mas é falso. Não pensa que o falso profeta é o cara que está fora da igreja, é um profeta que profetiza caos, porque não é. O falso profeta é aquele que profetiza em nome de Deus, mas não o nosso Deus, o Deus Baal. Eu já tive em vários lugares e já recebi palavras proféticas de profetas que não eram de Deus, eram profetas do maligno. Teve um dia que eu tive um sonho, que eu estava em casa, na casa da minha mãe, lá em Anastácio. Eu tive um sonho, que eu estava lá na casa dela, e vinha uma mulher com um caderninho, e ela profetizava coisas sobre a minha vida. No sonho eu não entendi, eu achei que era uma bruxa, parecia uma bruxa. Cara, foi engraçado. No outro dia, eu estava aqui na igreja, entra uma pessoa, um senhor, veio sem falar nada, sem avisar, e ele chega aqui e fala assim: olha, o Johnny estava aqui comigo no dia, ele procurou o Johnny e falou assim: eu queria só dar um livro para o pastor orar. Aí eu desci da minha sala, ele estava com um livro, não era um livro ainda, era só o esboço do livro. Aí ele falou assim: não, esse aqui é meu livro, eu quero trazer para você orar, mas antes, eu só queria fazer umas declarações sobre a sua igreja. Aí eu olhei, falei: Aí ele tirou um caderno assim e começou a profetizar sobre a nossa igreja.
E começou bem, irmão. Deus está falando que a sua igreja é uma bênção, não sei o que lá. E em poucos segundos, ele começou a falar sobre: mas vai se levantar um tempo de inimizade, vai se levantar um tempo de egoísmo, vai se levantar um tempo de brigas. E começou a falar tudo ao contrário, profetizando coisas malignas sobre a nossa igreja na minha frente. Um idoso, irmão. Quando ele saiu dali, quando ele foi embora, eu não lembrei do sonho que eu tive. Mas quando eu subi lá na sala de novo, eu falei: Johnny, eu tive um sonho hoje. O Johnny falou assim: cara, é o sonho que você teve, acabou de acontecer na sua frente. Então ali mesmo nós oramos. Eu peguei o livro, rasgamos o livro. Acho que a profeta Ivone rasgou, queimou, não lembro. Mas o que é isso? É um profeta, não de Deus, mas um falso profeta. Quer uma dica, irmão? Cuidado com quem você escuta, principalmente na internet. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, Deus, Deus, está falando do seu Deus e o meu Deus, irmão. E o falso profeta, ele vem para enganar, não o ímpio, mas os escolhidos. Ele vem para desviar o olhar das nossas vidas. Isso é tão sério, porque pessoas perdem casamentos, pessoas largam famílias, porque ouviram uma voz profética maligna, que não era a voz profética do Senhor. Então é muito sério isso, porque Jezabel, apesar de ser representada por uma mulher, na época, que manipulava, que controlava, que persuadia o seu próprio esposo, ela configura hoje uma influência maligna sobre o ministério profético da igreja. Para que serve o ministério profético? O ministério profético, irmão, ele serve para apontar um destino. É muito ruim a gente caminhar sem saber para onde vai, sim ou não? A gente precisa ter uma palavra de Deus. Então Deus estabeleceu o ministério profético para que ele seja um ponto de partida, aponte um destino sobre as nossas vidas. Ele não fala sobre o processo, mas ele fala sobre o destino. Fala assim: o ministério profético, fala forte, irmão, fala: o ministério profético não fala sobre o processo, mas fala sobre o destino. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Então escuta, para cada promessa que Deus tem sobre a sua vida, o diabo tem uma falsa profecia a seu respeito. E é tão sério isso, porque nessa época, o que acontece? De um lado a gente tem Elias como uma voz profética, e do outro lado a gente tem os falsos profetas, simbolizando o reinado de Baal. E nessa hora, o povo está indeciso. Ninguém sabe, não é todo mundo que tem certeza de quem é de fato o Deus verdadeiro. Então Elias, ele é convocado para uma batalha, a batalha dos profetas. E de repente, de um lado está Elias, e do outro lado Jezabel levantou um exército de 450 falsos profetas, 450 profetas de Baal. E aí eles entram numa batalha profética. Eles começam a fazer um ritual. Diga comigo, um ritual. E qual era o ritual? O objetivo era que o fogo caísse e consumisse o sacrifício. Então tinha uma novilha, tinha lenha, tinha pedra. Eles começam a preparar, e Elias fala para eles assim: olha, começa vocês. Vocês começam porque vocês são um monte, e depois eu faço a minha adoração. Então os profetas começaram. Aí eles começaram a fazer, pegaram as pedras, pegaram a novilha, que foi repartida em vários pedaços, colocaram ali, pegaram a lenha, e aí não colocaram fogo, porque o fogo tinha que cair do céu. Mas eu não sei, eu sei que o diabo pode te enganar, mas ele não sabe fazer fogo cair do céu. Só faz cair fogo do céu Deus. Tem coisa que é só Deus que vai fazer, irmão. Tem coisa que só o nosso Deus faz. Quem está comigo, diga amém. E de repente, começa lá, e eles começam a fazer o ritual deles. Eles cantam, eles dançam, eles oraram, eles levantaram as mãos, e nada. Eles fizeram tudo o que o cronograma profético dos profetas de Baal dizia, eles fizeram. Está comigo, diga amém? Então presta atenção. Qual é o perigo que nós enfrentamos muitas vezes como cristãos? O primeiro é achar que o reino espiritual não existe. É viver como se o Espírito Santo fosse só um sentimento físico, e não alguém que direciona a nossa caminhada. Uma vida vazia, irmão, é uma vida de pessoas que fazem rituais dentro da igreja,
que fazem tudo o que o cronograma cristão manda. Canta a música, adora, fecha o olho, dobra o joelho, oferta, faz tudo. Mas não tem resposta nenhuma divina. Não tem resposta nenhuma divina. Eu tenho aprendido algo no Senhor, que o que vai fazer a diferença nesses últimos dias, irmão, não é a nossa inteligência, não é a nossa prosperidade, não é o quão bem sucedido nós somos. O que vai fazer a diferença nesses dias é a unção que nós carregamos. Você está comigo? Diga amém. Fala para quem está perto de você, fala assim: olha, não se distraia por nada. Fala assim para essa pessoa: não conversa comigo agora não. Deixa eu prestar atenção na palavra, porque tem algo de Deus para ser derramado aqui essa noite em nome de Jesus, amém? E quando eu fui pregar essa mensagem, a primeira pessoa que veio na minha frente para que eu não pregasse foi o próprio diabo. Ele se levantou hoje na minha casa, no meu quarto. E até os meus filhos perceberam o quão irritado eu fiquei, porque a astúcia do diabo, mano, entrar no meu quarto, num domingo, poderoso Senhor, olhar para mim e falar para mim assim: se você pregar essa mensagem eu te mato. Estava muito empolgado, irmão. E confesso para você, como homem, que me arrepiou maligno. Quem já sentiu um arrepio maligno? É a pior coisa que tem no mundo. Você sente o trem, você fala assim: ai, por quê? Porque o inimigo quer que você se perca. Eu vou falar mais uma vez: não converse, porque o diabo quer que você se perca nessa palavra. Eu não posso deixar a influência maligna de Jezabel matar uma unção profética sobre a sua vida. Quem está comigo, diga amém. E sabe de uma coisa? Tudo que nós precisamos nesse dia de domingo, para aguentar os próximos dias, é uma unção que vem direto do trono de Deus sobre nós. O problema é que nós estamos enfrentando uma guerra de profetas. Sabe qual é o problema, irmão? Dentro dessa igreja que eu amo tanto, tem pessoas com influência de Jezabel, que querem calar a voz profética, que querem paralisar o seu chamado. E não só isso, tem pessoas que, sem entender, estão endemoniadas com espíritos de Jezabel. Todo direcionamento que vem de Deus sobre a sua vida, você precisa entender: quando Deus te dá um direcionamento espiritual, o diabo também te dá um direcionamento demoníaco. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de ter fé, o diabo vai te dar uma oportunidade de duvidar. Todas as vezes que Deus te dá uma oportunidade de prosperar, o diabo vai te dar uma oportunidade para ser mesquinho. Porque o diabo não cria nada, ele copia tudo. O diabo, ele quer roubar, matar e destruir. Não é de hoje, é da época dos profetas. Escute isso: o profeta Elias, um profeta de Deus, cheio da presença de Deus, que fazia fogo do céu descer, foi afrontado pelo espírito profético maligno de Jezabel. Isso é muito sério, mais sério do que você imagina. Porque talvez as suas lutas hoje, irmãos, está comigo, diga amém? As lutas que você tem enfrentado hoje, nesse dia, não tem a ver com caráter. Algumas sim, mas nem todas. Algumas estão sendo como setas malignas sobre a sua vida, como setas malignas sobre a sua história, como setas malignas sobre a sua casa. Nem todo mundo gosta de você, não sei se você sabe disso. Mas Deus me fala de pessoas, e Deus me deu algumas visões hoje enquanto eu fazia essa mensagem. Uma delas é que pessoas aqui estão agindo diferente esses dias, e não sabem por que estão assim. Acham que é o humor que mudou, acham que é alguma coisa psicológica, mas na verdade você está debaixo de uma influência maligna, de uma obra, de uma cumba que foi feita contra a sua vida. O diabo não pode tocar em você, porque você é templo do Espírito Santo, amém? Então, se ele não pode tocar em você, ele quer te influenciar. É uma influência que vem para mudar o seu comportamento. E às vezes o diabo não precisa nem fazer com você o que ele vai fazer, só te avisar. Olha para mim, irmão, o profeta Elias venceu a batalha. Spoiler da mensagem, amém? Ele venceu. Mas depois que ele vence, Jezabel
manda um mensageiro. Fala comigo, ela mandou um mensageiro. No capítulo 19, Jezabel manda um mensageiro para Elias e fala exatamente assim para ele: do mesmo jeito que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. E sabe o que o profeta Elias fez? Teve medo e se escondeu. Um dia ele estava vencendo 450 profetas, no outro, uma mensagem, um mensageiro coloca esse profeta com medo, escondido em uma caverna. Às vezes, o diabo não vai fazer com você, mas vai mandar uma mensagem para você, falando que vai fazer. Quem está entendendo, diga amém. E a mensagem para o diabo, às vezes é suficiente para tirar você do plano de Deus. O diabo não precisa fazer, ele manda um mensageiro. Irmão, isso é tão sério. Quantas vezes nós estamos nos posicionando no Senhor, e sabe, o diabo não fez nada, não destruiu, mas a mensagem chegou. De repente chega a mensagem, porque é uma estratégia maligna de Jezabel, desviar o nosso olhar com notícias malignas. Quer ver uma coisa? Você vem para a igreja, você está firme no Senhor, você quer, sabe, não, eu vou servir a Jesus, vai ser demais. Só que aí, antes de você chegar na igreja, o diabo manda um mensageiro para você, bem assim: o que você vai fazer lá? Ninguém te reconhece? O que você vai fazer lá? Sua vida está do mesmo jeito? O que você vai fazer lá? Nada muda para você? O que você vai fazer lá? Você ainda está solteiro? Eita glória! O que você vai fazer lá? Deus não responde suas orações? É impressionante. É só você se levantar para fazer algo para Deus, que de repente o inimigo começa a mandar mensagens. Mensagens malignas, disfarçadas de profecias, que querem tirar você do foco, que quer tirar você da vitória. É assim que o mundo espiritual age. É assim que o espírito de Jezabel, a influência maligna de Jezabel, ela vem para desviar o nosso olhar, para calar a voz profética. Irmão, presta atenção no que eu quero dizer. Todos nós somos feitos profetas do Senhor. Você é profeta da sua casa, você é profeta da sua família, você é profeta dos seus filhos. E o diabo, ele quer paralisar você, porque ele sabe, se ele calar a sua voz profética, você perdeu o propósito, você perdeu a promessa, você perdeu o seu ministério, você perdeu o seu chamado, e ele começa a ganhar espaço. Por isso é tão sério a gente lembrar que sobre nós há um Espírito de Deus. Sobre nós, acerca de qualquer mensagem do diabo, acerca de qualquer má notícia do diabo, nós nos agarramos na boa notícia do Evangelho. Acerca de qualquer intento do maligno, nós nos levantamos na força do braço forte do Senhor. Acerca de qualquer sentença maligna a nosso respeito, nós sabemos que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Acerca de qualquer notícia maligna que vem para roubar a sua fé, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acerca de qualquer sentença maligna sobre a sua família, nós cremos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você escolhe, irmão. De um lado você tem as mensagens do diabo, a sentença de Satanás, as falsas profecias do inimigo, mas de outro você tem a palavra do Senhor, você tem a palavra profética, você tem a unção de Deus, você tem as promessas do Senhor Jesus, você tem aonde se agarrar como uma âncora. Essa noite, eu não sei para quem eu estou pregando essa mensagem, mas Deus manda dizer para você: o espírito de Jezabel sai da sua vida hoje. Vamos lá, alguém nessa igreja para celebrar Jesus comigo nessa noite? Alguém com fé comigo essa noite? Alguém, um profeta de Deus aqui comigo para se levantar? Eu queria muito ser uma igreja comum, mas nós não somos. Nós somos uma igreja apostólica. E acerca de qualquer bênção que você queira receber, não adianta, se o seu altar não estiver preparado, o fogo não descerá. A história de Elias é muito interessante, porque antes do fogo descer sobre o altar, a Bíblia diz que Elias, ele começou a reparar o altar que estava destruído. Levante sua mão direita e diga assim: essa noite, diga mais forte, essa noite eu vou reparar o altar
que estava destruído na minha vida. Lê comigo o versículo 30, por favor, do capítulo 18. A Bíblia diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Quer viver milagre? Quem quer viver milagre, diga amém. O fogo vai descer sobre a sua vida, irmão, mas você precisa primeiro reparar o altar que estava destruído. Você precisa reparar o altar que estava destruído na sua vida. E sabe, o que representa esse altar? Muitas vezes o que você precisa fazer é restaurar um altar de perdão. Você perdoou um dia, perdoou outro, mas não consegue perdoar mais. O altar do perdão está destruído. Mas você precisa restaurar o altar do perdão, para que você seja capaz de perdoar, para que o fogo de Deus seja derramado sobre a sua vida. Nós cantamos essa noite: tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Porque o fogo no olhar do Senhor, o fogo nos olhos do Senhor, é uma marca de como o reino de Deus se move. O profeta Isaías, uma vez, ele chega para perto do Senhor e na presença de Deus, ele fala: Deus, eu tenho lábios impuros. Então a Bíblia vai dizer que um serafim pega com a tenaz uma brasa viva e coloca sobre a boca de Isaías e transforma aquele que profetizava coisas ruins e impuras, de lábios impuros, em alguém agora como um profeta messiânico, um profeta de Deus. Mudou a história por causa do derramar de um fogo. Nós clamamos por um fogo, nós declaramos fogo, que Deus é um fogo consumidor. Nós clamamos por isso nas nossas canções, nós oramos sobre isso, que Deus venha com seu fogo. Mas nós não temos consciência de fato o que o fogo de Deus pode fazer sobre a nossa vida. E o fogo só será derramado sobre mim, sobre você. Está comigo, irmão? Diga amém. Se você estiver disposto a reparar o seu altar. É a primeira atitude para que a gente viva o sobrenatural do Senhor. Algo já foi liberado sobre as nossas vidas. O fogo de Deus já foi liberado sobre essa igreja. O fogo de Deus foi liberado sobre essa cidade. O fogo de Deus foi liberado sobre o Brasil. Mas nós precisamos reconstruir e reparar os altares que foram derrubados. Isso tem que ser todos os dias. Hoje é um dia para você reparar com o Senhor o altar que você derrubou. Ou talvez você está aqui e derrubaram o altar. Não foi nem você. O altar da sua oração. Você era uma pessoa que orava muito, tinha uma vida de oração, mas algo aconteceu. A influência maligna de Jezabel trouxe uma mensagem sobre você e você teve medo e parou de orar. Então aquele altar que você tinha tanto zelo de oração, aquele lugar secreto de oração, deixou de existir. Essa noite Deus manda dizer para você: é tempo de você reparar o seu altar. É tempo de voltarmos à essência de Deus, entender que não existe fogo se não tiver sacrifício. Não existe fogo se não tiver altar preparado. Não existe fogo se não tiver pedras como memoriais para que o fogo venha sobre as nossas vidas. Não existe mover que transforma a nossa vida se não tiver obediência. São princípios do Senhor que, se a gente inverte a ordem, não dá certo. Sabe, de verdade, irmão, nós temos uma escolha essa noite: ou seremos como o profeta Elias, ou seremos como os profetas de Baal. Os profetas de Baal fizeram tudo o que eles podiam. Tinha tudo, tinha o altar, tinha pedra, tinha valeta, tinha tudo pronto, só não tinha fogo. E que Deus nos livre de ser uma igreja assim, que tenha todas as coisas, mas perca o fogo do Espírito Santo de Deus. Toca o nome de alguém e fala assim: não adianta, irmão. Fala para ele: não adianta, irmão, você ser bonito, cheiroso, rico, chapado. Pode falar para ele: monjaro. Fala assim: não adianta
se você não carregar o fogo de Deus sobre você. Não adianta cantarmos bonito, dançarmos bonito, performarmos da melhor maneira. Se perdermos o fogo do Senhor, somos como os profetas de Baal. Porque o que difere a nossa vida, o que nos faz diferente das outras pessoas que não servem ao nosso Deus, o fogo. O fogo que é derramado sobre o altar. O que faz a diferença na nossa vida é que nós carregamos o fogo. Sabe, eu conheço quase todas as pessoas aqui dessa igreja. Você que não me conhece ainda, quero te conhecer hoje, amém? No final do culto pode vir aí, me dar um abraço, pagar uma pizza. E eu sei um pouco da história de cada um aqui. E sabe, de verdade, eu quero muito que você entendesse que acerca de qualquer atividade que você for fazer, seja de trabalho, seja familiar, que a sua marca seja o fogo de Deus. Seja o fogo de Deus. Hoje o Samuel fez uma pergunta para mim lá em casa, né, mano? Você falou assim, cara, como que você consegue pastorear a igreja se você é o cara mais maluco da igreja? Ô Hermes, como que os caras te respeitam, mano? Porque ontem na caravana da Vitória, eu achei, o normal seria você sentar lá na primeira cadeira, com a raiz, descansar, porque afinal de contas você pregou e tal, fica lá na sua. Mas eu não posso nem falar o que aconteceu naquele ônibus, porque a gente veio de lá até aqui, fazendo a maior festança, galera. Vou falar festança para ficar bem tranquilo. Vou usar um termo que nem existe, festança. Gente que endemoniou. Irmão, teve gente ontem no ônibus, depois daquele culto poderoso, que foi liberto de espíritos na nossa frente. E a gente com pandeiro, cantando, rindo. Eu e a pastora Raíssa lá no maior muvuca. Sim ou não? Quem estava comigo, diga amém. Sei que não foi, você perdeu, irmão, só vou te falar isso. O poder de Deus, todo mundo crente, irmão, só falando em línguas. Aí o Samuel lá de São Paulo falou assim, nunca vi isso, pastor geralmente é sério. Aqui é tudo ao contrário. Se você escolher qualquer pessoa para ser pastor, o último quem vai ser sou eu. Ninguém vai botar fé que eu vou ser pastor. Eu sou o pior da igreja. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri algo no Senhor. Eu descobri como atrair o fogo do céu. Posso não ser o mais bonito, o mais cheiroso, o melhor cantor, o melhor músico, mas eu te garanto, se você vier até mim, o fogo de Deus vai cair sobre a sua vida. O que faz você ser diferente nessa terra, o que faz você se destacar no Senhor e glorificar o nome do Senhor perante o mundo caído, o que faz de você uma pessoa comum, uma pessoa que vai fazer história, o que faz de você alguém que de fato vai viver algo grande no Senhor, não tem a ver com as coisas da terra, tem a ver com as coisas do céu, porque a Bíblia diz que o fogo não veio de baixo para cima, o fogo não veio do chão, o fogo não veio da terra, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu. Quero pregar para alguém aqui essa noite em nome de Jesus. Você que vem em busca de resposta no Senhor, eu estou aqui para te dizer, se você tiver a unção de atrair o fogo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, se você se colocar no lugar onde é o fogo de Deus vai ser derramado sobre o seu altar, eu te garanto que todos os profetas de Baal cairão por terra. Aleluia! Aleluia, alguém pode dar um glória a Deus essa noite nessa igreja? Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para atrair a glória do Senhor e não para expulsá-la. Precisamos ser homens e mulheres que caminham na mesma rua das pessoas.
é a mesma Marechal Rondon, é um prédio como qualquer outro, é uma noite como qualquer outra, é um domingo como qualquer outro, é o mesmo clima. O sol está sobre todo mundo dessa cidade, a lua está sobre todo mundo dessa cidade, todo mundo agora está se abanando de calor em algum ponto dessa cidade, mas tem algo nessa igreja, nesse lugar diferente, que não tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com o nosso coração quebrantado nesse altar, para que o fogo de Deus venha ser derramado aqui. Eu quero derramar um fogo sobre a sua vida essa noite, e eu declaro: Satanás, você me escute agora, solta a vida dessas pessoas essa noite, solta a vida dessas pessoas essa noite. Nenhum profeta falso de Baal vai ficar em pé, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, Ele me colocou como sacerdote para declarar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Ninguém pode fazer cair fogo do céu, mas aqueles que entendem o poder de um altar restaurado. Olha para mim. Quer que o fogo de Deus caia sobre o seu casamento? Restaure o altar. Quer que o fogo de Deus caia sobre a sua família? Restaure o altar. Restaure o altar. Quer que a glória de Deus enche a sua casa? Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Eu amo ser eu nessa igreja, irmão. Eu amo não precisar fingir que eu sou um crentão, um santão, porque eu não sou. Mas eu quero expor a minha vida para você hoje, para que você entenda. O Evangelho não é sobre pessoas perfeitas, é sobre pessoas sedentas, é sobre pessoas dispostas a atrair o fogo de Deus, para que o fogo de Deus consuma tudo que não é dele. É um fogo que segue a fé. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não tenho medo de você, Jezabel. Eu já tive um dia e quase morri por ansiedade e crise de pânico, porque eu ouvi a voz de Jezabel. Mas sabe de uma coisa? Eu achei que eu estava sozinho, até eu descobri que ainda existiam mais 7.000 profetas que não se dobraram. Elias só teve medo porque ele achou que estava sozinho. Mas Deus falou para ele assim: quem disse que você está sozinho? Quem disse que você é o único empresário que está passando uma prova? Quem disse que você é a única mulher que está orando pelo seu esposo? Quem disse que você é a única mãe que está criando seu filho sozinho? Quem disse que você é o único homem que está enfrentando esse vício? Quem disse para você que você está sozinho? Para de ouvir Jezabel, você não está sozinho. Existem pessoas que mesmo pecando se arrependem e voltam para Jesus. Existem pessoas que mesmo caindo se levantam na presença do Senhor. Quem disse que foi só você que foi frustrado com a religião? Quem disse que foi só você que foi frustrado na igreja? Muitas pessoas foram, muitas estão aqui, muitas delas já se reergueram, já reconstruíram o altar e estão servindo ao Senhor. Então se levanta, reconstrói o seu altar, volta para cima, volta ativa, se coloca em pé, celebra o Senhor. Vamos, você precisa acordar. Deus vai fazer algo novo. Não para agora, não desista. Você não está sozinho. O fogo vai cair sobre você. O fogo de Deus vai restaurar a sua vida. Existe ainda uma igreja verdadeira que adora o Senhor. Existe uma igreja que não vendeu um púlpito para política. Existe uma igreja que está com seriedade espalhando o evangelho nessa cidade. Nós estamos aqui, Campo Grande, me escute. Nós estamos aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia.
somos a geração que não se dobra a Baal. Reconstrua o seu altar, irmão. Pastor, eu me quebrei inteiro. Os pedaços que eu tinha de mim foram todos espalhados. Às vezes Deus pega o vaso e quebra, mas Ele faz de novo. Eu perdi a fé, eu perdi a esperança, eu perdi o desejo de buscar o Senhor. Irmão, presta atenção. Jezabel não vai influenciar mais a sua vida e te expulsar do Senhor. Deus está te atraindo de volta. Lembra, o único que pode fazer o fogo cair do céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma religião dessa cidade pode fazer isso. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Nenhum outro Deus é capaz. Uns confiam em outros deuses que são feitos de barro, de pedra. Tem olhos, mas não enxergam. Tem mão, mas não tocam. Tem pernas, mas não se movem. Deuses que são feitos pelo homem. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos em um Deus que não pode ser manipulado, que não pode ser colocado em uma caixa. Um Deus que não foi criado, um Deus que era antes de ser. Nós cremos em um Deus que é dono de todas as coisas. Um Deus que caminha e a terra é a estrada dos seus pés. Um Deus que ao falar criou o sol, luas, estrelas e tudo que existe. Nós cremos nesse Deus. E se tem algum Deus que pode mudar a sua vida, e se tem algum Deus que pode transformar a sua vida, eu quero te apresentar o Deus que mudou a minha vida. Ele é real, Ele está vivo. Não é um personagem que a gente estuda, mas é alguém que a gente conhece, alguém que a gente se relaciona. E Ele chama Jesus Cristo de Nazaré, o amado de nossa alma, o desejado das nações, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o rei dos reis, Senhor dos senhores, com os seus cabelos brancos, os seus olhos como chamas de fogo. Alguém apaixonado por esse Jesus aqui nessa igreja? Aleluia. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Eu sinto um peso espiritual tão forte essa noite, porque eu sei que nós estamos hoje em uma batalha espiritual de profetas aqui. Deus me fala de pessoas que foram benzidas quando criança, e até hoje nada deu certo, e você sabe que você foi benzido, mas ninguém nunca te falou que isso foi uma falsa profecia à sua vida. Essa noite Deus manda dizer para você: nós quebramos toda maldição sobre a sua vida em nome de Jesus. Nenhuma voz profética sobre você vai ser maior do que a voz do Senhor sobre a sua vida. Eu oro por você que recebeu palavras dos seus próprios pais, que soaram como palavras proféticas, malignas sobre o seu casamento. E por não aceitar o seu casamento, é como se as vozes dos seus pais, elas ecoassem diariamente sobre você. Essa noite eu declaro sobre a sua vida o fogo de Deus, despedaçando toda a palavra profética maligna sobre a sua casa. Está comigo em nome de Jesus essa noite, diga amém. Deus mostra pessoas aqui que não conseguem prosperar, começam mas não terminam, vendem, param de vender, e tudo nesses dias tem sido medo para você, até medo de repor mercadoria você está tendo. Deus manda dizer para você que essa noite a voz demoníaca de Jezabel cessa sobre você, porque vem de Deus sobre a sua vida uma habilidade sobrenatural para você viver prosperidade. O fogo de Deus sobre as suas finanças. Alguém recebe em nome de Jesus? Não é sobre a gente, é sobre Ele. Não é sobre Elias, mas é sobre o vosso Deus Todo-Poderoso. Eu vejo uma unção de Deus. Feche seus olhos, irmão. Eu quero profetizar sobre alguém aqui.
Eu declaro sobre a sua vida, como profeta de Deus essa noite. Você que já tentou em tantos lugares, você que já tentou de tudo, mas não teve nenhuma resposta, ainda essa noite, o Espírito Santo de Deus colocará o fogo dele sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, você que não tem forças para restaurar o seu próprio altar sozinho, você que perdeu a força de reestruturar o seu altar, essa noite o Espírito Santo de Deus manda dizer para você: a alegria do Senhor é a sua força. Nós oramos ao Deus essa noite em nome de Jesus, para que o seu fogo venha sobre nós. Nós te repreendemos e declaramos todo fogo estranho sendo despedaçado e lançado fora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas que entraram por essas portas carregadas de profecias malignas, de influências malignas de Jezabel, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que venha sobre nós a influência celestial, a cultura do céu sobre as nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, nós não vamos repetir os erros e os padrões das nossas frustrações. Nós não vamos repetir os padrões. Eu declaro em nome de Jesus que o fogo venha consumindo tudo aquilo que não é seu. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, coloque a mão sobre os seus ouvidos e faça uma oração comigo. Diga assim, em nome de Jesus: eu declaro toda mensagem do inferno sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, acabe agora, cesse agora, em nome de Jesus. Os meus ouvidos são ouvidos proféticos, e eu expulso agora toda voz maligna de Jezabel sobre a minha vida. Eu declaro os meus ouvidos atentos à voz do Espírito de Deus sobre mim. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre esse altar, o altar que nós levantamos culto após culto, e declaramos, Senhor, que não falte o fogo nesse altar, que nem o culto, Jesus, a gente suba aqui, a gente venha para a igreja, a gente venha para cá, sem sentir o seu fogo nos consumir, Jesus. Eu te peço, Senhor, que o fogo dos teus olhos venha soprar sobre nós o teu Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus sobre cada líder, cada pastor, cada voluntário, cada membro, cada pessoa, Deus, cada um, que nós possamos ser todos cheios da sua glória. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, nós não nos dobraremos aos deuses desse mundo. Baal não é o nosso Deus. Baal não tem trono nesse lugar. Baal não é adorado nessa igreja. Baal não é reverenciado nessa igreja. Só adoramos a o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O grande eu sou. O grande eu sou. Nós declaramos em nome de Jesus que os nossos olhos se abram, que os nossos olhos se abram e o nosso entendimento seja clareado à luz da Tua Palavra, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por corações aqui ressentidos, ó Deus. Pessoas que estavam sentindo algo no coração e isso foi crescendo uma mentira do diabo, que cresceu tanto que se tornou verdade. Nós denunciamos agora em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, faça a sua oração ao Senhor. Começa a dizer: Jesus, me ajuda a restaurar o meu altar, me ajuda a reparar o meu coração, o meu chamado, a minha vida. Me ajuda, Jesus.
ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Declaramos, Senhor, um tempo de restauração sobre nós. Todo o altar que foi derrubado dentro de nós, que nós criamos para Ti, Jesus, mas derrubamos por causa dos nossos medos. Todos os altares, ó Deus, que foram fraturados por causa de mágoas, o altar do perdão seja restaurado. O altar da mulher que intercedia pelo seu esposo, que parou de orar porque não aguenta mais, não vê mudança, não vê transformação. Eu declaro em nome de Jesus hoje, minha irmã, que você volte para o seu lugar secreto e continue em oração por ele. Restaure o seu altar, porque o fogo vai cair sobre ele. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro sobre os jovens dessa igreja, crianças, ministérios, ó Deus, todos, ó Pai. Que o nosso altar seja restaurado em nome de Jesus. Que o nosso altar seja restaurado. Glória.